programa Caminho da Universidade traz para entrevista a doutora Ana Carolina Ribas, advogada. Nós vamos comemorar dia 11 de agosto, o Dia do Advogado. E a doutora Ana está representando todos os advogados e advogadas de nossas cidades e de toda a região. Minha querida doutora Ana, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é filiada da TV Cultura do Brasil. Olá, professor. Olá, pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Muito bem, nós que agradecemos a tua presença. Você, nesse momento, está representando todas as pessoas que estão atuando na área de direito. É uma homenagem, através de você, cumprimentar os profissionais, operadores do direito, seja hoje quem é delegado, quem é promotor, quem é juiz, enfim, tantas funções que primeiro tem que passar pela graduação do direito. E a gente convidou você para falar sobre a tua trajetória em relação ao curso de direito. Mas, doutora Ana Carolina, antes de nós entrarmos exatamente da questão do direito, eu gostaria que o nosso público da TV 1000, do programa Caminho da Universidade, veja bem o novo programa, quem sabe alguém vai se inspirar, opa, eu quero também fazer direito, né? Possa conhecê-la. E eu quero que você fale quem é a Ana Carolina, onde nasceu, os pais, conta um pouquinho dessa questão pessoal tua para que o público possa conhecê-la, por gentileza. Pois bem, eu sou daqui, de União da Vitória, cresci aqui. Meu pai é Martim Francisco Ribas, minha mãe Magali Rubel Ribas, os dois trabalham no escritório, onde eu também trabalho, Ribas Advogados. E, enfim, eu cresci aqui em União da Vitória, estudei a vida inteira em Porto União, no Colégio São José, e até os 16 anos. Então, fez o fundamental e até a primeira série do ensino médio, fiquei aqui em União da Vitória, estudando em Porto União, né, na verdade. Aí com 16 anos eu fui para Curitiba, fiz o segundo e o terceiro ano do ensino médio lá, e em seguida entrei na faculdade, que cursei lá também, Faculdade de Direito. Me diz o seguinte, o que despertou, apesar de que o pai e a mãe são suspeitos aí, né, despertou a opção por fazer direito? Às vezes a pessoa conhece alguém na área, né, ou algum parente, né, ou um grande jurista, enfim, às vezes um grande juiz, um promotor, diz, nossa, eu quero realmente fazer o direito. No teu caso, como é que surgiu? Ou algum professor já no período de estudo falava alguma coisa sobre a questão do operador de direito? Nos conte a ideia de fazer direito. Bom, logicamente, né, meus pais são minha primeira inspiração para o curso de Direito, sempre, enfim, estive presente no escritório, sabia, tinha conhecimento de como que era o dia a dia deles, como que eles trabalhavam e foi, sem dúvidas, uma inspiração. Mas na hora de escolher o curso, para mim foi muito importante, apesar de uma maneira racional, que eu gostava mais das matérias mais de humanos do que de exatas, né, sempre gostei muito de filosofia, de história. Então, vendo que eu gostava mais dessas matérias, gostava muito de ler, direito se abriu como uma opção para mim e que eu resolvi seguir. Como eu não tinha certeza no início da faculdade se queria mesmo ser advogada ou seguir outra profissão ainda nessa área, o direito me pareceu uma boa opção também porque te oferece um leque grande de opções para fazer concurso, enfim, mais de uma profissão possível aí com a graduação de Direito. Você falou história, filosofia, sociologia, com certeza estão todas ligadas em relação ao direito. Agora eu vou brincar com você um pouquinho. A história que você gosta, será que é a influência do vô Joaquim? Com certeza não. O teu avô foi meu professor de história, sabe? Com certeza não nego a origem, né? Meu avô também, historiador, sempre gostou muito de história e conversou muito com a gente sobre isso, sempre vi as palestras dele, enfim, as conversas também é uma inspiração nesse sentido. Sou bem
Sou até parecida com ele nesse sentido. Porque ele conhece muito bem a história da região, né? É uma pessoa que vive a história, as palestras, as colocações. Ele é membro da academia, somos confrades na Alve, ele sempre traz as novidades, enfim, tem aquele jeito especial de contar. E olha só, tão forte a história de que ele realmente fez parte de tropas, né? Isso é coisa rara hoje. Nós temos aí Mino de Tropeiros, ele quando menino já tinha essa experiência. Sim, é incrível. E bom, pela inspiração dele também, de sempre, como eu falei, de sempre estar nas palestras dele, ouvir as histórias dele, aprender com ele, vi que era desse lado desse tipo de matérias que eu gostava, né? E, enfim, isso me inspirou para escolher a faculdade de Direito nesse sentido. Uhum. Muito bem. E você tem irmãos, irmãs, também fizeram Direito? Não, tenho uma irmã mais velha, Camila, mas ela não fez Direito, ela é engenheira. É das exatas. É das exatas, ela foi para o outro lado. Muito bem. A família tem temos pessoal também. das exatas também. Bacana. Qual a instituição que você fez a graduação de Direito em Curitiba? Em Curitiba eu fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal do Paraná. Foi lá que eu cursei Direito, era lá que eu queria cursar Direito, quando eu fui para Curitiba, era meu objetivo. E, enfim, fui muito feliz naquela casa e não é só uma escola de Direito, mas para a vida. Assim, a faculdade foi muito importante para a minha formação e para me moldar não só como advogada, mas como cidadã. Assim, a faculdade de Direito é muito inspiradora. Então, o ser humano, né? Sim. Eu percebi que você é extremamente, sim, uma pessoa humana. Essa parte social tua é bem acentuada. Eu vou brincar contigo agora. Diga. Nós sabemos que a partir de 1822, pós-independência do Brasil, né? E com a primeira Constituição de 1824, a famosa Constituição da Mandioca, o imperador percebeu de que faltavam pessoas com conhecimentos, né? Como juristas, enfim, na área, né? De leis. E aí ele resolve criar 2 faculdades de Direito. Olinda, lá em Pernambuco, e em São Paulo, no Largo de São Francisco. E aí vem essa questão do dia 11 de agosto, que é muito comum, o dia da pendura. O famoso dia da pendura. O famoso dia da pendura. Então, em todas essas faculdades, então tinha os restaurantes, bares, etc. E não precisa nem dizer como funcionava. A pessoa ia lá no dia do advogado, comiam, bebiam, se divertiam por conta do proprietário da casa. Pendura aí, né? Exato, pendura aí. Isso vigora? Você já teve essa experiência? Porque eu quero aqui brincar com os nossos advogados e advogadas. Olha, na faculdade não soube nenhum dia da pendura, meus veteranos não me levaram, se existiu, não fiquei sabendo. Foi uma aventura pela qual não passei na faculdade. Mas enfim, tem histórias engraçadas e famosas a respeito disso, mas não estive em nenhuma delas. Muito bem, você... Acho que hoje já não é tão comum mais, até pela quantidade de faculdades de Direito que a gente tem, muitos estudantes, não... Porque a última reportagem que eu vi de uma turminha, né, do dia da pendura, resultado, o proprietário do restaurante chamou a polícia. Já deu confusão, né? Melhor não brincar. Muito bem. Doutora Ana Carolina, curso de Direito na Federal, né? Afinal, passou o período de 5 anos e durante esse período de 5 anos, você mesmo falou que ainda quando aqui jovem, né, via no escritório, via o funcionamento das coisas. Me diz uma coisa, os estágios, eles têm uma importância enorme. Para você, o estágio foi esclarecedor, foi fundamental para você decidir qual a área que se iria atuar no direito? Totalmente. Os estágios têm uma função muito importante na faculdade, que é tirar o aluno da sala de aula, né? No sentido de oferecer um conhecimento mais prático para além da sala de aula. Então, é claro, no direito, nosso estudo primeiro e primordial é pelos livros,
mas faz toda a diferença você estar num ambiente prático, num ambiente no qual você vai ver um caso concreto, no qual você vai ver como as coisas funcionam na prática. Isso pode te aproximar mais do direito e você ter a certeza que é aquilo que você quer, ou isso pode te afastar. Você gosta da teoria, mas vai para a prática, não é bem isso que você quer, né? Então, os estágios tem esse duplo sentido de acrescentar no teu conhecimento, se for essa a tua escolha mesmo, e de te alertar para a escolha profissional mais para frente, né? Para qual área que você quer seguir dentro do direito. Muito bem. Você é extremamente jovem, mas com uma experiência, vivia no escritório. E me conta um pouco dessa tua experiência, apesar da tua juventude, recentemente formada, há 2 anos, não é isso? Né? Isso. E me fala um pouco dessa experiência profissional tua. Bom, me formei no início de 2017 e então vim trabalhar no escritório com os meus pais. Pode falar o nome do escritório, não há problema, não é propaganda, só dizer. Aqui bastante advogados associados, escritórios onde dos nós pais, estamos aqui. Onde estamos. Bom, aí vim trabalhar e aqui trabalho desde então. E claro, apesar de ser uma jovem advogada com 2 anos e pouquinho de experiência, a vivência no escritório é muito dinâmica e muito intensa, então em pouco tempo você acaba sendo colocado em situações que você nem imaginava, você é obrigado a improvisar, você aprende muita coisa na marra, então assim, a prática como advogada é muito gratificante, então muito intensa, dá muito trabalho, mas é muito gratificante também. Então com certeza é muito importante para a formação do profissional. Muito bem, nós vamos encerrar o primeiro bloco. Aqui o tempo passa rápido, o papo é gostoso, você está cheio de conteúdo e eu sei que você não ficou satisfeita com a graduação em Direito, de tanto que você gosta do Direito. Eu sei que você procurou uma pós-graduação. Então, no segundo bloco, você vai me responder exatamente a trajetória do teu mestrado. E fiquei sabendo que você ousou, porque não fez o mestrado no Brasil. Você foi fazer fora do Brasil. Mas você vai contar para nós no segundo bloco. Tudo bem? Ok. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade, dia 11 de agosto, dia do advogado, advogada, e a nossa convidada para homenagear os colegas de trabalho, a doutora Ana Carolina Ribas. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Carolina Ribas, advogada. Afinal, 11 de agosto é o dia dos advogados, das advogadas. Concorda, doutora? Claro. Então, quando você trouxe em 1827, né, as 2 primeiras faculdades de Direito para o Brasil, 11 de agosto, aí a data. Muito bem. Doutora Ana Carolina, eu fiz um questionamento no sentido de que você foi procurar pós-graduação ou mestrado. Conta para nós o porquê do mestrado. Sei que você não fez no Brasil, porque você foi buscar esse mestrado fora do Brasil. E qual é a área que você desenvolveu o teu mestrado? Por gentileza. Bom, eu fiz o meu mestrado, eu iniciei em 2017, terminei no final de 2018. Fiz ele na Inglaterra, na Queen Mary, Universidade de Londres. Eu fiz lá porque eu queria especializar em direitos humanos. E pela pesquisa que eu fiz, as universidades fora ofereciam uma especialização muito mais densa nessa área. Então, por isso que eu resolvi ir para fora, pelo grau de especialização das universidades mesmo. Enfim, fui para a Inglaterra, cursei meu mestrado lá, fiquei muito satisfeita, gostei muito da experiência, tanto pessoalmente como academicamente, principalmente, porque é a área que eu gosto e que eu escolhi para estudar e seguir estudando sempre. Enfim, foi isso. Aí voltei no final do ano passado e cá estou. Ficou realizada dentro daquilo que criou de expectativa na construção do conhecimento em relação ao mestrado? Sem dúvidas. E agora você tem que socializar esse conhecimento. Aí vem a pergunta, você sonha uma sala de aula no curso de Direito? Com certeza, sem dúvidas.
desde o começo da faculdade, gostei dessa área acadêmica. Sempre me envolvi em grupos de extensão e de pesquisa, principalmente. Sempre gostei de trabalhos acadêmicos, assim. Então, sempre nutri esse desejo de fazer o mestrado logo depois que me formasse. E, enfim, tenho planos profissionais de continuar estudando, de ingressar no magistério, assim que possível, enfim, é um sonho que eu tenho, assim. Mas, na família, né, seu avô, o Joaquim, foi meu professor, o seu pai foi meu colega na Universidade do Contestado também, exatamente. Avô professor, meu pai foi professor, minha mãe também foi professora, então tenho de onde puxar. Então, faculdades que tem o curso de Direito, está aí uma profissional de mão cheia, já com mestrado pronto e acabado, e pensando em mais graduações, com certeza. Com certeza, né? Quero continuar. Hoje facilita a questão do doutorado, pós-doutorado, e quanto mais você procura esse conhecimento científico, mais você sente a necessidade, né? Com certeza, quanto mais melhor, assim, e o professor colocou muito bem, quanto mais você procura, mais você quer, porque quanto mais você estuda, mais você vê o quanto de coisa ainda tem para estudar, né? Então, a academia tem disso, para quem gosta, você fica nela para sempre, se você gostar mesmo, se quiser, porque sempre tem mais para aprender. Eu vou perguntar o seguinte, fazendo mestrado fora, na Inglaterra, eu sei que lá é uma outra realidade, mas conhecimento nunca é demais. Você consegue aplicar tudo e inovar aqui no Brasil o que você aprendeu lá? Com certeza, o que você estuda fora é sempre válido e é sempre possível aplicar aqui, principalmente na área que eu escolhi, que são os direitos humanos, porque, temos o cerne constitucional, a nossa Constituição protege primeiramente os direitos fundamentais, os direitos humanos, né? Então, mas isso faz parte de uma ótica global de proteção dos direitos humanos, onde todas as nações se unem também com o objetivo comum de proteger os direitos humanos. Então, apesar de ter estudado direitos humanos fora do país, em outra realidade jurídica, eu consigo aplicar aqui, eu consigo trazer eles para a minha realidade daqui, porque é o objetivo que é um objetivo comum à comunidade internacional contemporânea. Então, é possível sim aplicar. Muito bem. Agora eu quero sanar uma outra curiosidade que eu fiquei sabendo. A tua experiência de ordem internacional não é somente na Inglaterra. Eu sei que você tem uma grande vivência em algo chamado competição, também realizado em um outro país. Eu gostaria que você colocasse assim, mas com bastante clareza e transparência, o que é esta competição, qual é o país que é realizado, como é que é o processo para participar, enfim, se esta experiência da competição dá para trazer para o teu dia a dia, dentro da tua realidade, como uma operadora do direito. Por gentileza. Bom, no mundo do direito as competições são muito comuns e logo que eu entrei na faculdade, a que eu conhecia e que é uma das mais conhecidas até hoje, é o júri simulado. Então, mas o júri simulado é uma simulação, claro, de um júri que envolve direito penal interno, bem específico para isso. Essa competição que eu participei, a gente pode fazer esse paralelo, porque também simula um julgamento, mas não no tribunal interno, sim na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, é lá a competição do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Essa da qual eu participei, ela acontece nos Estados Unidos, as rodadas orais. Então, como que funciona? Uma universidade americana organiza essa competição, eles formulam um caso hipotético, divulgam esse caso, e daí as outras universidades do mundo inteiro se inscrevem para participar. Uma vez inscrito... Não é só da América, não? Não, do mundo inteiro. Do mundo não inteiro. Precisa ser do sistema, o país não precisa ser participante desse sistema interamericano, é um país de qualquer lugar do mundo. Inclusive tinha uma universidade de Singapura esse ano, então é bem internacional. Enfim, dado esse caso hipotético, você recebe o papel de representante do Estado que violou esses direitos ou das vítimas que tiveram os direitos violados. Recebido esse papel, você tem uma fase escrita, na qual você apresenta um memorial com a tua tese de defesa. E para isso tem uma preparação muito intensa de estudo e formulação da tese.
na qual o que resulta, né, no memorial escrito. Depois desse memorial, passado um mês e meio, mais ou menos, você tem a fase oral nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos... Então se desenvolve a tese no Brasil, no teu caso, isso. Cada um no seu país Cada um de origem. no seu país, isso. Aí, durante o desenvolvimento da tese escrita, a gente fez uma pré-competição ali na faculdade, na Universidade Federal do Paraná, para simular a competição que a gente participaria na fase oral lá. Então, passada essa fase escrita, passado um mês e pouco, você vai para os Estados Unidos defender essa tese. Preparação mesmo. Isso, a gente chama, porque assim, essas competições, a gente chama no nome inglês dela, é MUT o nome. Então, o nosso evento ali é o pré-MUT, que é a pré-competição. Aí, nessas competições, a gente simula a competição que a gente vai participar lá nos Estados Unidos. Aí, lá nos Estados Unidos, a gente faz a rodada oral, na qual você apresenta a tua tese, defende a tua tese, na frente de 5 juízes dessa competição que vão ficar te inquirindo o tempo todo, te interrompendo o tempo todo, te provocando, para ver até onde que você tem os argumentos, né? Então, daí apresentam os argumentos orais às vítimas, depois o Estado, e assim que funciona a dinâmica. Se você passar das primeiras fases, você vai para a semifinal. São etapas para isso. São etapas. Então você é sabatinada mesmo, Você fica uma semana lá participando. Uma semana? Participando de várias rodadas orais até ver quem que chega na final. Então, esse ano a gente foi para a semifinal, a nossa equipe a competição tem em torno de 80 equipes. 80 equipes? Na verdade, são 80 países que estão lá para a competição, então. Não são necessariamente 80 países, porque pode ir mais de uma por país, mas são 80 universidades. Perfeito. Aí, do mundo inteiro. Então, dessas, mais ou menos 20 vão para a semifinal, e daí da semifinal saem as 2 finalistas. Então, esse ano a gente foi para a semifinal, o nosso memorial foi o melhor memorial do estado, da competição inteira. Parabéns! O nosso orador foi o segundo melhor orador em português do estado, porque a competição acontece em português, espanhol e inglês. Então, tivemos resultados muito... enfim, do qual a gente se orgulha muito, Mas né? Com certeza. E afinal, alcançar o objetivo tranquilamente. Com certeza. E a final, o que foi muito legal desse ano, em especial, foi que a final, pela primeira vez, foi uma final brasileira. Tanto a equipe do Estado quanto a equipe das vítimas eram equipes brasileiras. Então, a gente ficou muito orgulhoso de ver o Brasil tão bem representado lá fora. Elevando o nome da universidade. Olha só. Foi muito bacana. Então, o time é muito bom, hein? Que bom, parabéns. Obrigada. Parabéns que até nós desconhecemos, né? E é importante que você está socializando essa tua experiência, porque nós temos aqui 2 faculdades, o curso de Direito, então qualquer aluno, qualquer advogado pode ser formado, ou pode, durante o curso como acadêmico, pode ou não? Sim, os oradores são necessariamente graduandos, então você tem que estar durante a faculdade para ser orador. Daí você pode participar depois de formado como treinador, que foi o meu caso esse ano. E o que o professor falou é legal de ressaltar, que às vezes isso não é muito conhecido, mas é uma ferramenta muito válida e muito diferente para a produção de conhecimento, porque os alunos que estão na competição desenvolvem tanto habilidades mais pessoais como a maneira como você organiza seu tempo, a maneira como você trabalha em equipe, a maneira como você lidera, como você resolve os problemas, como você aprende a controlar a emoção. Então, são essas pequenas habilidades mais pessoais que vão te beneficiar como profissional, mas também te tiram da sala de aula e te colocam para agir como um profissional antes mesmo de você se formar. Então, para o estudante de Direito participar dessas competições é muito benéfico, só agrega. É uma experiência muito intensa, porque você precisa de muito estudo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. E essas competições, essa que eu participei é nos Estados Unidos, tem várias internacionais, mas tem no Brasil também. É possível fazer... Bom, você tendo 2 equipes que estejam dispostas a se enfrentarem, você pode fazer uma competição, você pode já fazer essa simulação. Foi assim que a gente começou na Universidade Federal do Paraná a fazer a nossa pré-competição ali. A gente começou assim, com 4 equipes
e a gente foi crescendo, e cada ano a gente faz um evento maior. Então isso é algo que pode ser feito dentro de uma única universidade. É algo que, inclusive, é legal de você ver quando está sendo fomentado, porque é uma ferramenta de aprendizagem muito bacana. Olha, de repente, né, pode chegar até as universidades uma oportunidade de você fazer uma palestra nesse sentido para estimular os acadêmicos. Né? Sim, com certeza. Já manter o contato e penso que através aqui do programa já muitos irão assistir e você se disponibiliza a dar uma orientação? Com certeza, seria uma honra, porque esse mundo das competições, quando você se encanta por ele, ali você fica, porque ele te oportuniza muito contato com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, os mesmos interesses que você. Por exemplo, em 2015 eu participei, foi quando eu comecei a participar dessas competições, participei de uma que teve em Brasília. E lá eu encontrei pessoas do Brasil inteiro que eu não conheceria de outra maneira. Então, são pessoas que, quando que eu conseguiria discutir, naquela época, meu tema de monografia com alguém da Universidade Federal do Amazonas? Por acaso encontrei, nossa, era alguém que as ideias batiam e, enfim, formamos amizades. E daí tive a felicidade esse ano de, lá em Washington, reencontrar vários amigos que fiz lá em 2015 por causa da competição. Então, você acaba estando ali no seu lugar, na sua comunidade, com os interesses em comum, sabe? Isso é muito É uma experiência ímpar, vale a pena. Só acrescenta na vida do ser e também do profissional. Com certeza, traz muito. Minha querida doutora Ana Carolina Ribas, eu gostaria de ficar conversando mais contigo. Você tem muita coisa a socializar, mas infelizmente o nosso tempo já esgotou. E eu quero pedir a você uma mensagem no final, porque eu quero dizer obrigado pela tua presença em nome da minha chefe, a Andressa, de toda a nossa equipe. Foi produtivo conversar com você. Você já lançou um desafio aqui. Muitos desconhecem o que é essa questão da competição. Você abriu espaço para as pessoas, até para as universidades, quiser a tua presença, né? E, enfim, é isso. São pessoas da cidade com seu grande valor. Por isso eu sempre coloco, temos pessoas de grande valor aqui na nossa terra. Então, fica aí o espaço para você dar uma mensagem e cumprimentar os teus colegas pelo dia 11 de agosto. Fique à vontade, querido. Ok, muito obrigada, professor, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Cumprimento também meus colegas advogados nessa oportunidade, pelo seu dia, pelo nosso dia. Muito me orgulho de estar aqui representando essa classe, essa profissão que para mim é tão bonita, porque tem como objetivo a defesa de direito e da justiça. E nesse objetivo da defesa da justiça, que é um dever constitucional que a gente tem, ressalta a importância dos direitos humanos como um guia para essa justiça. E também deixo o recado para os estudantes de direito que se interessem pelo tema, que tem muito a acrescentar e atuem sempre, em qualquer profissão que escolherem, sempre orientados pelos direitos humanos em busca da justiça. Muito bem. Doutora Ana Carolina Ribas, eu tenho insistido semanalmente o seguinte, de que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.